Shalom, shalom, tudo bem, amados? Como estão? Tranquilo? Vamos hoje então entrar nessa virada de ano. Talvez você assista logo assim que a gente postar, ou você assista num outro momento. Eu desejo a você um excelente novo ano de 2023. Nós já viramos o ano bíblico, né? Um pouquinho antes de tabernáculos, porém agora vamos avançar. Nós da Rede Apostólica recebemos a palavra profética de que 2023 é o ano do sobrenatural. E com isso, vamos trabalhar pontualmente, ok? Hoje eu quero compartilhar com você, eu desejo que isso marque o seu coração como marcou o meu, que quando entramos na década de 2020, começamos a viver em meio a uma era em que a guerra espiritual nos ares, entre a luz e as trevas, estavam se desenvolvendo de uma forma exorbitante. E nós vivemos muitas coisas, a gente sabe que isso procede, né? Isso é real. E é importante saber que Deus está realizando uma reforma na sua igreja, além de alinhar o planeta para os seus propósitos. E quem é a igreja do Senhor Deus? Quem é a igreja de Jesus? Eu e você. Nós somos a igreja. Nós somos o sacerdócio real, o povo escolhido, a nação eleita. E vejam só, é importante saber que Deus está realizando uma reforma na sua igreja, além de alinhar o planeta aos seus propósitos. Então, há coisas invisíveis acontecendo nas esferas espirituais, enquanto a turbulência na terra, na política, no clima e na economia. Tem sim. Não tem como a gente só dizer assim, não, nada a ver, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. E essa passagem escrita foi para a gente entender as nossas tribulações pessoais, agora também essas tribulações também se aplicam à Terra, ao planeta Terra. E nesse ano, novas dimensões celestiais e proféticas se abrirão, mas só serão entregues, preste bem atenção, Deus só vai entregar essa dimensão celestial de conquista, de transformação e de mudança aos santos e aos puros de coração, que fazem do discernimento uma prioridade. Sabe, pessoal? Tem pessoas que são cristãs, vivem com Deus, mas não querem se incomodar. E eu não estou dizendo que ser cristão é para se incomodar. Mas quando nós nos tornamos salvos para combater um bom combate, para fazer parte de um exército vitorioso. E é um tempo para entrar em secreto com Deus. É um tempo para discernir as coisas que estão erradas conosco, na nossa forma de pensar, e até mesmo aquelas incorretas que acreditamos doutrinariamente, contudo, sem levar a lugar algum. Tem coisa que a gente acredita e nem é verdade, né? Tem coisa que a gente aprendeu que não procede, não é verdadeiro. Vocês sabem que mexeu muito comigo quando eu me dei por conta que desde os 6 anos de idade, quando minha mãe se converteu e eu comecei a caminhar com Jesus, sempre foi me falado sobre o arrebatamento, sobre os santos subirem, Jesus buscar, né, a sua igreja e ela ser arrebatada. E quando eu descobri que isso não é bíblico, que não vai ser dessa forma, eu fiquei muito chocada. Mas esse é o tempo da gente abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, né? E isso é uma das muitas coisas. Nós precisamos viver o evangelho sem fachada, o evangelho sem religiosidade. E qual é a primeira religiosidade que nós vivemos? É condenar o nosso próximo, né? Você já viu um cristão, um santo, um filho, uma filha de Deus na pressão? Uau, é uma facilidade, né? Para ver e julgar o erro do outro. Então, é na pressão que a gente conhece as pessoas. E aí, continuando, vejam só que interessante. É um tempo de entrar no secreto com Deus, é um tempo de oração, é um tempo de jejum, é um tempo de conhecimento da palavra. Quanto menos você conhecer a palavra, mais o diabo vai fazer gato e sapato com você e com a sua casa. Às vezes as pessoas dizem, eu leio a Bíblia, mas não sou muito fiel, não sou muito... Então, está na hora de voltar à vida de santidade. Quando tu lê a palavra, tu pode determinar a palavra. Quando tu lê a palavra diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando tu está te sentindo ninguém na vida,
tu olha para ti e tu diz assim, ó, uau, isso não é bíblico. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e quem me fortalece é o meu Deus, no nome de Jesus. E aí, raciocinem comigo. Sobre tais coisas, a maioria acha que sempre está tudo bem. Porém, aos olhos de Deus, tem coisas que são desalinhadas e que estão infrutíferas na minha vida e na sua. E esse é o ano de colocar toda a nossa vida, a nossa casa em ordem. Deus quer fazer coisas extraordinárias no teu meio, no nosso meio. Entretanto, nós temos que ousar, nós temos que sair da caixa. Existe uma onda do Espírito de Deus que nos levará de forma pioneira a compreender as riquezas da sua glória ainda não reveladas, com soluções poderosas para o nosso bem e para o bem da nossa nação. Você fica satisfeito em ver o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu Brasil, outras nações em sofrimento? Acho que não, né? Porque eu também não. Então, elas serão entregues àqueles que buscam com coração humilde. Tudo que Deus tem prometido, Deus vai entregar àqueles que buscam com coração humilde e com discernimento, visando se alinhar completamente com o Senhor e a vontade dEle. Você quer ter o que nunca teve, então você vai ter que fazer talvez o que você nunca fez. Esse é o ano de orar, de jejuar, de participar de todos os treinamentos que vai ter no ministério, de trabalhar afinco. Não abra mão de trabalhar em todos os encontros com Deus, de trabalhar nas libertações, de trabalhar fazendo primeiros passos, ajudando o seu líder a fazer primeiros passos com outras pessoas, a se envolver, a se comprometer com fundamentos, com trilhas. Vá além. Aí visitar as pessoas que estão doentes, enfermas. A pastora Paulina tem um grupo que visita as famílias, que visita as casas, que visita os idosos. Você pode fazer parte desse projeto. Nós temos um projeto que está tão silencioso, mas que ele existe, que é um projeto de ajudar as famílias. A gente não fica divulgando, a gente não tira foto com as pessoas quando dá um rancho, quando ajuda num gás, mas a gente sabe que ele existe e ele tem tudo para dar certo, junto com os seus santos, com aqueles que oram, que ouvem a voz de Deus. E desde que a gente entrou nessa década, a gente está numa guerra mundial. Não com armas de fogo, mas com armas biológicas, psíquicas, sem mencionar uma propaganda de ideias diabólicas em todos os meios de comunicação, como a televisão, como as redes sociais, né, hoje. Dizem para nós que nada a ver, vamos maratonar, vamos seriar, não tem nada contra, sabe, irmãos? Mas eu vejo tanta gente que gasta muito mais do que o dízimo do seu tempo diante de uma rede de entretenimento e que não tem tempo para cumprir o ID, para cumprir o chamado. E aí faz uma coisinha de nada e quer muitas palmas. E a gente aprendeu, né, com um irmão, um missionário, que eu quero almas e não palmas, pois eu quero a presença, a graça de Deus no meio da minha sociedade, na rua que eu moro, né, na escola onde meus filhos estudam. E aí, esse ano em particular é uma preparação para 2024, que por sua vez é um ano de governo divino. 2023 vai ser um ano de grande alinhamento nosso, em todas as áreas da nossa vida, porque 2024 é o ano de governo divino. O ano de 2023 prepara as coisas que estão por vir. Então esse é o teu ano, esse é o teu momento, esse é o meu ano, esse é o meu momento. É um momento para ser sábio e entendido, com o fim de trazer ordem a todas as 12 áreas das nossas vidas. Você está pronto para querer essa mudança? Confesso para você que eu estou pronta para querer todas essas mudanças na minha vida, porque eu sei que vai valer a pena. O que Deus está dizendo para nós? Voltem-se para a cruz, olhem novamente para ela como o preço que foi pago pela redenção, saúde e provisão de cada um de vocês. A minha igreja se esqueceu da cruz, o Senhor está dizendo para nós, e nós precisamos voltar para a cruz, porque é lá na cruz que nós encontramos o arrependimento, é lá na cruz que nós encontramos o amor, é lá na cruz que nós encontramos o perdão, é lá na cruz que nós encontramos o alinhamento. Preste atenção à saúde. Os ataques estão chegando também nessa área e afetarão a muitos. E, sinceramente, Deus está dizendo,
Não quero que os meus santos sejam tocados. Fortaleçam-se na fé e não confiem no sistema nesse mundo. Sabe, pessoal, tudo que a gente tem visto na sociedade, infelizmente nem tudo é verdade. E quando o Senhor diz para nós, organizem a sua saúde, não confie de olhos cegos em todo o tratamento que a indústria farmacêutica está liberando, mas coloque a sua primeira confiança em Deus. Tem que ir no médico? Eu sou a pessoa que mais vai no médico, né? Quem me conhece sabe. Eu tenho um médico para cada coisa. E eu vou, faço meus tratamentos, porém a minha confiança está no Senhor. Por isso eu tenho o testemunho da cura na mesa cirúrgica de uma arritmia cardíaca grave. Eu tenho esse testemunho por causa da confiança e da fé em Deus. Coloquem suas finanças em ordem. É tempo de semear e de consagrar suas finanças. Não desperdicem, nem se deixem levar pelo consumismo. Está sobrando? Faz multiplicar. Chegarão tempos em que a escuridão cobrirá as finanças iníquas, assim como aqueles que confiam nelas. Aquele que confia só no seu braço, aquele que tem dificuldades pontuais em confiar em Deus, vai chegar um momento em que ele vai ter uma colheita. E não tem nada a ver com, alguém está me amaldiçoando. Não, é a palavra de Deus se cumprindo. As finanças que têm seu respaldo nos tesouros do céu serão multiplicadas. Todo aquele, e aqui diz assim, o dízimo deve ser entendido não como um mandamento do Antigo Testamento, mas com um coração compreensivo. E sabe qual o exemplo que se usa? O exemplo de Abraão, quando ele foi entregar o dízimo dele diante do sacerdote Melquisedeque. Leia lá na palavra de Deus, você vai encontrar lá em Gênesis, a entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque. Cuidado com a ganância e as oportunidades de dinheiro fácil. Elas não vêm do Senhor e vocês vão ser saqueados. Então, cuidado, gente, em investimentos doidos, mirabolantes. Mas tudo que vocês investirem, apresentem ao Senhor. Façam prova de Deus. Sejam dizimistas, sejam primiciadores, sejam ofertantes. E não se deixem enganar pelos ímpios. Não façam alianças com aqueles que não são santos. Não façam. Pois Deus está julgando a impiedade. Deus vai separar o impio, aquele que impio, né, ausência de Deus, e aquele que é pio, daquele que é santo. Busquem o reino de Deus, busquem a sua justiça, e tudo será acrescentado a vocês. É possível ver grande alegria nos lares daqueles que semearam com lágrimas e sacrifício. Suas sementes estão diante do trono de Deus e serão grandemente recompensadas. Você teve anos de semeaduras difíceis? Semeou seu tempo, semeou suas finanças, semeou aquilo que você tem? Pois então, esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse fato trará muitas coisas escondidas, elas vão vir à luz. Coisas ruins que têm que ser expostas para serem julgadas. Você sabe que tudo que está escondido vai ser revelado? Da mesma forma que as coisas boas que foram guardadas, retidas e aprisionadas, também vão ser liberadas sobre a minha vida e a sua vida. Tudo isso vai resultar no surgimento de novas descobertas. Não só descobertas científicas, mas de metais preciosos, de espécies de animais ainda não conhecidas. Deus quer revelar tanta coisa maravilhosa para nós nessa terra. Também está chegando um despertar de dons espirituais, bem como de dons e habilidades naturais que Deus vai transmitir àqueles que amam Ele. Pastora Cláudia, eu não sei como amar Deus. Peça a Ele diariamente uma porção dobrada do amor dEle sobre a sua vida. Peça a Ele o ministério dos anjos atuando na sua vida. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai entender que os anjos do Senhor estão ao seu serviço, mas ao seu serviço para cumprir a palavra de Deus. O anjo faz tudo que você disser para ele fazer, que esteja respaldado na palavra de Deus, na Bíblia. E entre as descobertas, a gente vai ver muitas habilidades, a gente vai ver muito crescimento humano, muito redirecionamento na ciência para pesquisas importantes. E quando a escuridão for levantada, uma espessura de compreensão vai se dissipar de sobre as pessoas,
que vivem acreditando em tudo que é mentira. Você sabe que vai acontecer um despertamento tão grande, mas tão grande, nesse próximos 7 anos, e até 2030, e 2023 é o ano base para tudo isso, que vai acontecer vai vir tanta coisa à luz, que as pessoas vão parar de acreditar em mentiras, os olhos e os ouvidos espirituais delas serão abertos, e Deus vai fazer um forte chamado para levar nossas mentes a um estado de inocência. Deus está te chamando, Deus está chamando a mim. Volte à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e ficar independente e aí deixar de crer em Deus. Lembra dessa música? Não posso viver longe do teu amor? Essa canção fala isso. Deus está fazendo esse chamado para que a gente volte à inocência, para que a gente seja como crianças, dependendo dele como um bebê recém-nascido, agarrado ao peito da sua mãe. Nós podemos perceber essa guerra pelo que tem sucedido na história nos últimos tempos. A pandemia, a guerra, conflitos políticos e ideologias diabólicas. Nós, os homens, estamos no meio desse conflito espiritual, refletindo a realidade espiritual que nos acomete. Muitas vezes parece que vamos sucumbir diante da situação conturbada ao nosso redor e parece que vamos naufragar. Parece que não vale a pena, né? Tem gente que me diz, não sei se vale a pena ser de Deus. Se tu não fosse de Deus, talvez tu nem estivesse mais nessa geração, não estivesse mais vivo, né? Tivesse partido com tantos outros que já não estão mais conosco. Porém, não é essa a promessa de Deus para a tua vida e nem para a minha. Certa vez, depois de ter multiplicado pães e peixes, Jesus separou os discípulos e mandou eles embarcar num barco, né? E passar adiante dele para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Você encontra lá em Mateus 14, 22, 23, Marcos 6, 45 a 51 e João 6, do 16 ao 21. Ao menos 10 horas já haviam se passado e os discípulos ainda se encontravam à deriva no mar. Há muitos estádios da terra açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Isso você encontra em Mateus 14, 24. E veja só que interessante. Normalmente, esse trecho se atravessava, não demoraria mais de 1 hora para atravessar esse pedaço que eles estavam passando dentro do mar. E já faziam 10 horas. Todas as tempestades avassaladoras relatadas na Bíblia com os discípulos de Jesus no lago de Genezaré foram, como hoje, reflexos de uma grande guerra espiritual que se travava naqueles tempos. Os espíritos marinhos, como Leviatã, que está em João 3:8, Jó 3:8, Jó 41:1, Salmo 37:14, estavam numa atividade exacerbada na época. Eu quero dizer para você que o mundo espiritual sempre vai refletir no mundo físico. Nunca pense, o inimigo está se levantando. Sempre pense, o que eu estou fazendo que estou permitindo que o inimigo se levante e não caia, e não seja derrubado. E por causa disso, vejam só, nesse evento, a intervenção de Jesus fazia com que a tempestade e as águas bravas se acalmassem, demonstrando assim a sua autoridade sobre aquelas situações. Quando Jesus chega para encontrar os discípulos caminhando sobre as águas, eles estavam apavorados e amedrontados. Depois de Jesus se identificar, Pedro pede autorização para ir ao seu encontro, também caminhando sobre as águas. Jesus disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Está lá em Mateus 14, 29. A partir desse momento, nós temos o grande ensinamento para o nosso tempo agora. Estando a caminhar sobre as águas, Pedro, reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir ou a afundar. Está lá em Mateus 14, 30. Nosso grande resultado de vitória para este ano será encaminharmos por sobre as águas turbulentas, no furor dos ventos bravos, em meio às tempestades, estar com os olhos fitos apenas em Deus. E como que eu e você conseguimos estar com os olhos fitos apenas em Deus? Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor através da sua palavra. Nós já distribuímos as folhinhas de leitura da Bíblia. Eu tenho ela em PDF, vou botar lá no grupo da igreja, você pode levar numa xerox e imprimir. Leia a palavra.
Comece amanhã mesmo a ler a palavra, declarar a palavra, leia em voz alta a palavra. Leia a palavra, declare ela. Estamos em meio a uma guerra espiritual de grandes proporções e precisamos colocar nossa confiança e esperança apenas em Deus, e aí nós vamos experimentar milagres jamais vistos. Precisamos crer, sobretudo, como a viúva de Sarepta. Lembra daquela viúva? Em meio à escassez da seca, tendo apenas um pouquinho de óleo e farinha para fazer um bolo para ela e o seu filho e depois morrer de fome, ela ousou confiar no profeta, dando sua primícia. É só aquilo que ela tinha. Aquele era o restinho dela, tudo dela, pelo que ela foi suprida sobrenaturalmente na sua necessidade. E a partir daquele momento, da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou. Está lá em 1 Reis 17:16. Esse é um tempo de demonstrarmos com toda a certeza que confiamos em Deus e Ele é absolutamente em tudo a premissa das nossas vidas. Sabe, 2023 vai ser um tempo de milagres e provisão sobrenatural em meio às turbulências para aqueles que tiverem a ousadia de caminhar sobre o mar brabo e em meio à tempestade. Olhar e confiarem plenamente nesse Deus que domina sobre tudo. Está lá no Salmo 103:19. Então, veremos os ventos cessarem e logo chegaremos ao nosso destino. E está lá em Mateus 14:32, Marcos 6:51. Como Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso. Essa é a palavra que vai nos preparar para esse início de 2023. Caminhe sob fé, caminhe no sobrenatural. Não se guie pelo que você está vendo. Não olhe para a situação. Se você tem um filho, uma filha usuário de drogas, se você tem um familiar ou você está com uma doença terminal que não tem cura, se você não tem a casa própria e vive de aluguel e isso tem adoecido seu coração, se você trabalha e o que você recebe não dá para nada, faça como Abraão, entregue seu dízimo, entregue sua primícia, entregue a sua vida inteira diante do Senhor. Não tenha medo de ser quem você tem que ser. Confie em Deus, confie nos seus profetas. Avance. 2023 vai ser o ano que você vai me falar ainda. Pastor, eu assisti o teu vídeo do dia 31 de dezembro de 2022 e eu decidi fazer todo o meu ano diferente. Fale isso, declare isso, ore isso, porque agora eu vou orar por você. Pai, eu tomo do poder e da autoridade do nome de Jesus e agora eu oro por esta pessoa que está recebendo esta palavra profética para o ano de 2023. Senhor, nós vamos crescer a 100 por 1, nós vamos multiplicar, porque nós estamos aqui como criança que está na inocência de conhecer mais a Ti, Senhor. Meu Deus, que venha do norte, do sul, do leste, do oeste, toda a sabedoria, toda a graça, que cada um aqui possa dar o seu dízimo de leitura da palavra, seu dízimo do tempo, seu dízimo de oração, que todos aqui, Senhor, possam dedicar 1 hora por dia no seu secreto, lá no seu íntimo, orando ao Senhor, lendo a sua palavra, clamando diante da tua presença, Senhor. Pai, que nós possamos ser santos, santos diante do Senhor. Como diz a tua palavra, que aquele que é salvo, ele coloca a mão sobre os enfermos e são curados. Aquele que é salvo, ele expulsa demônios e as pessoas são libertas. Ele traz restauração sobre as vidas. As células multiplicam, a vida muda, Pai. E eu decreto agora verdade, vida, sabedoria, paz e justiça sobre a vida de todos, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amanhã é domingo, né? Então amanhã nós não teremos o culto, né? Isso, amanhã é domingo, nós não teremos o culto, porém nós retomamos nossas atividades dia 6 com o seminário 12 meses. Prepare os seus 12 meses de forma bíblica
para que você viva o melhor ano, a melhor década da sua vida, dia 6 às 20 horas, dia 7 às 20 horas e dia 8 às 9 horas da manhã. Vai ser tremendo, sobrenatural. O encontro com Deus já tem data, é 11 e 12 de março, já estamos com os valores, você já pode parcelar, pode dar a primeira parcela agora, quando nós nos encontrarmos dia 6, 7 ou 8. Nós já temos também o seminário de honra, 24 e 25 de março, lá no final do mês de março, com o apóstolo Estevão Wagner. Gente, esse ano é um ano de muita conquista e vitória. Um beijo no teu coração, Deus abençoe, graça e paz.